Bom dia, Fabiana. Bom dia, Gilson. No próximo mês, dias 16 e 17, São Paulo abriga o Seminário Internacional Desconstruindo a Crise Civilizacional, um olhar sobre a Rio+20. Será no auditório do Ministério Público Federal, terceira região, que fica na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio 2020, próxima à estação Brigadeiro do metrô. E para falar sobre esse encontro, nós convidamos aqui o Carlos Bocuí, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, PROAM, que apoia o evento junto com outras organizações nacionais e internacionais. Bom dia, Bocuí. Bom dia, como vai? Tudo bem. Bocuí, esse encontro internacional, você estava me dizendo que é de capacitação para a Conferência Rio+20, que vai ser realizada em junho no Rio? Exatamente. Nós, diante de toda a carga de informação que veio das Nações Unidas com relação a uma busca de novos caminhos pós-desenvolvimento sustentável, com a proposta de um modelo de economia verde, etc., o movimento ambientalista, os movimentos sociais em geral, se sentiram um pouco perdidos, porque a versão chapa branca era uma versão preocupante na medida em que não fazia uma reflexão sobre escala de consumo, não fazia uma reflexão sobre os erros que ocorreram a partir da Conferência Rio 92, ou seja, é preciso fazer um balanço do processo. Então, nós criamos um momento muito especial, que é um momento de reflexão sobre a perspectiva da economia verde, mas ela vista sobre a ótica daqueles que construíram a Agenda 21, que participaram da Rio 92. Ou seja, os dinossauros do movimento ambiental vão estar lá para dizer para os jovens, para essa nova geração que está trabalhando agora, está participando, quais foram as intenções e onde nós erramos, não é? Para que a gente possa criar nesse momento de reflexão, nesse momento de capacitação para a sociedade civil, elementos de participação na Rio+20 de uma forma lúcida, consciente e principalmente embasada do ponto de vista técnico-científico. Então a preocupação é reunir isso, é movimento social, reunir academia, reunir ativistas, reunir advocacia pública, advocacia pró-sociedade, pró-sustentabilidade, para nesse caldeirão de cultura nortear o movimento que, do meu ponto de vista, ficou um pouquinho sem bússola. E, Bocuí, na abertura do seminário a gente já percebe aí um forte simbolismo, né? Que vai haver aí a apresentação da Dança da Chuva com índios Tupi e a leitura do Manifesto Modernista Ambientalista por Juca de Oliveira. Esse manifesto que o autor vai ler, o que diz? Nós vamos fazer o evento no dia 16 de abril e ele começa aí, então, na Semana do Índio, né? E esse momento histórico para nós é importante na medida em que ele traz duas perspectivas, que é a antropológica, né, a brasileira, de você trabalhar os povos tradicionais, a nossa cultura originária, né, que são os índios, e um segundo momento, que é a questão da aculturação por um processo colonial de instrumentos de gestão, de instrumentos de avaliação de impacto ambiental, de instrumentos econômicos, que são gerados acima do Equador, não é? E também nós temos no final do evento a proposta do Manifesto do Trópico de Capricórnio, que passa por São Paulo, justamente demonstrando essa nossa realidade, da nossa fragilidade, da biodiversidade, das nossas populações, etc. Então, o que o Manifesto Modernista Ambientalista coloca, em linhas gerais, é que nós não aceitamos mais a colonização por um modelo que não dá conta da nossa realidade biofísica, bioquímica e nem da vulnerabilidade das nossas populações. Nós precisamos refletir sobre a nossa biosfera e sobre a sustentabilidade dessa biosfera, e os instrumentos para isso, eles têm que ser adequados à percepção dessa realidade. Instrumentos econômicos vindos do Banco Mundial, vindos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, não dão conta da percepção dessa realidade, e os instrumentos oficiais utilizados para buscar financiamentos, eles são superficiais e o banco não tem sequer condições de julgar. Então, como criar uma economia verde, uma economia ambientalmente adequada, se nós não temos indicadores, se nós não temos meios de perceber essa realidade? É preciso que a gente reestruture uma leitura de nossa realidade de acordo com instrumentos que sejam realmente metodologicamente capazes dessa percepção. Senão nós continuaremos fazendo de conta que estamos aplicando princípios de sustentabilidade, aí fica como escova de dentes, né? Cada um tem a sua, o banco tem a sua, a sociedade tem a sua, o governo tem a sua, e no fim não há
uma avaliação mais próxima da capacidade de suporte ambiental dos ecossistemas e dessa nossa realidade natural. Então, trazer índio, Semana do Índio, fazer uma reflexão sobre o não colonialismo cultural e ambiental, ele diz respeito exatamente ao âmago dessa questão, que é a proximidade da Rio+20. Quer dizer, inteiramente atual aí o manifesto do Oswald de Andrade, né? Exatamente. A inspiração é exatamente o sentimento que os modernistas tinham. Oswald de Andrade, quando escreveu, estava profundamente imbuído desse sentimento de que não servia mais para o momento brasileiro essa cultura importada acima do Equador, não é? O sentimento também nos toca hoje, na medida em que essa cultura ambiental e econômica, ela acaba sendo insuficiente para nortear os rumos da realidade brasileira. Vide aí a crise europeia, a crise americana, etc. Né? Estamos conversando com Carlos Bocuí, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. E Bocuí, um dos painéis, aí você já citou a economia verde, né? Enfim, desconstruindo o modelo predatório, né? Qual que é a abrangência de temas, né, que são discutidos aí nesse painel? Bom, desconstruir o modelo predatório significa uma profunda reflexão sobre o modelo de economia que nós temos hoje, que é a economia marrom, a economia pró-desenvolvimento, apenas desenvolvimento, sem fundamentação do ponto de vista de sustentabilidade, quer dizer, é o lucro para hoje, não é? E aí, o que tem que se perceber com clareza é que nós temos nitidamente dois ritmos hoje dentro dessa reflexão. Um, que é o ritmo da natureza, que é lento, né? Como você pode perceber pela vida de uma pessoa, a pessoa nasce, não é? Ela é bebê, depois cresce, é lento o processo de desenvolvimento. Então, o processo natural dos ecossistemas, de produção de água, de produção de biodiversidade, né, são processos que têm um ritmo natural próprio, né, o ritmo do próprio planeta. E, por outro lado, nós temos um ritmo econômico, que é esse ritmo predatório, né, do modelo predatório, que é um ritmo da economia de concentração de riqueza, é um ritmo voraz, rápido, da contraposição entre esse tempo biológico, da vida do planeta, e o desequilíbrio provocado pelo ritmo econômico, que é esse ritmo que desconstrói a natureza, né, a sustentabilidade natural, que é o tema do painel que trata desse modelo, desconstruindo o modelo predatório. Quais são as matrizes desse modelo predatório? Né? Onde é que a gente tem que mudar, o que deve ser transformado? E aí nós vamos ter uma participação interessante dos franciscanos, né? Os franciscanos têm uma leitura muito crítica com relação à inclusão, à pobreza, não é? Inclusão social, e nós temos também uma visão aprofundada do modelo econômico pelo professor Ladislau Dobor, da PUC, que ele trabalha com o conceito, ele conseguiu estratificar a economia mundial numa coalizão de quais são os elementos corporativos que mais atuam. Então ele conseguiu criar um grande modelo econômico internacional que dá o tom nos governos. E isso mostra que a força do capital internacional é avassaladora, é muito grande, ela é que planeja, não é? E não existe um planejamento para a sustentabilidade. E afinal, nós teremos o Amilcar Bayardi e Mauro Vitor, do PROAN, trabalhando o conceito de capital natural, que é o capital, a economia baseada nos recursos naturais e na manutenção da sustentabilidade. Pois a gente está vendo aqui nomes do seminário que vão participar, né, de promotores, procuradores dos ministérios públicos federal e estadual, né, que atuam com firmeza aí nos temas em defesa dos povos indígenas, quilombolas, sem terra, a justiça, enfim, que trabalha em favor do meio ambiente e do ser humano. Você acha que nesse seminário vocês devem, como você está falando, ter essa preocupação com a questão humana, né? Os ambientalistas vêm repensando essa questão, porque antes, lá bem atrás, né, existia mais essa questão do verde, proteger o verde pelo verde. Agora, o ser humano está integrado, enfim, os ambientalistas cada vez mais conscientizam que é importante a participação do ser humano, dos povos tradicionais? Eu acho que sim. Há uma revisão antropológica do conhecimento humano hoje, e a busca de uma vida mais natural, mais equilibrada, essa defesa do verde, como foi iniciada
40 anos atrás, ela tinha uma perspectiva mais preservacionista, até para preservar as florestas amazônicas. Mas hoje os temas de meio ambiente, eles são transversais. Você trabalha a questão da inclusão, a questão da qualidade de vida, mas trabalha a questão da qualidade de vida atemporal, ao longo do tempo. Nós não podemos ter qualidade de vida agora e sacrificar o futuro, não é? Então, a perspectiva é essa, que você trabalhe inclusão, mas trabalhe sempre a questão de garantir as condições de saúde, de salubridade, de qualidade de vida também para o futuro. Quando a gente trabalha nesse controle social e advocacia pública pró-sociedade e pró-sustentabilidade que você se referiu, que é o painel número 3, a gente traz elementos de controle social, né, que seria o elemento de gestão participativa configurada na presença da sociedade, dos mais diversos setores, em conselhos e na sua capacidade de intervir no planejamento, na governança. E nós trazemos um papel da advocacia pública, aquela advocacia que trabalha, faz valer a Constituição, faz valer a justiça para a sociedade e para a sustentabilidade, que são os princípios constitucionais da qualidade de vida, saudável qualidade de vida e proteção do meio ambiente. E aí nós temos os papéis importantíssimos do Ministério Público Federal, nas questões nacionais, do Ministério Público Estadual, em todos os estados, e também da Defensoria Pública, que trabalha a questão ambiental desde que haja comunidade carente envolvida. Então, esses 3 olhares. E o quadro todo se fecha nisso que você coloca muito bem, que a questão ambiental, ela não pode ser tratada sem o ser humano dentro da biosfera. Nós tratamos em biosfera, dentro da biosfera está a civilização humana no planeta, portanto, ela deve ser, claro, objeto dessa visão holística, mais integrada, mais ecossistêmica da biosfera como um todo. E vocês vão trazer aí gente de peso, né, do exterior, entre eles aí o Bruce Rich, né? Eu queria que você falasse das participações internacionais aí do seminário. Claro, olha, muito importante, nós temos 2 pessoas, no primeiro painel já com o Bernardo Gentili, que é um ativista do Amigos da Terra do Chile, que escreveu a Agenda 21 em Nairobi, no Quênia. É uma pessoa, é um senhor de mais de 80 anos, tem uma vastíssima experiência internacional com a questão de sustentabilidade, Nações Unidas, é crítico, profundamente crítico, e vai trazer essa experiência de como se escreveu a Agenda 21, o que se esperava do desenvolvimento sustentável e o que aconteceu com isso, né? E o Bruce Rich é um ativista de Washington que nos assessora com relação a algumas questões que envolvem financiamentos de agências multilaterais, e ele tem um histórico, como advogado, de ter conseguido paralisar empreendimentos de grande valor econômico para a China, para a Argentina, inclusive para o Brasil também, que na verdade são empreendimentos grandes e acabam sendo altamente impactantes para o meio ambiente e para as comunidades, não é? Então, o Bruce, com a sua experiência junto ao Banco Mundial, ele aprendeu essa lógica dos mecanismos econômicos internacionais e ele vai trazer essa visão e vai trazer uma visão muito importante, que é da corrupção desse sistema, né? Nós temos hoje, na África, por exemplo, investimentos de porte que são desviados e também na América do Sul. Então, a reflexão do Bruce vai passar por agentes econômicos, né? Esses grandes financiamentos de obras, licenciamentos mal feitos, isso acaba sendo financiado pelo agente que às vezes nem sabe que o projeto é ruim, e por outro lado, há muitas vezes a conivência entre os governos e também o agente financiador, ou seja, até o governo e setor privado. Então nós temos aí uma visão muito crítica a partir de uma pessoa aqui em Washington, que é o umbigo do planeta para as questões de financiamento multilateral, e que vai nos trazer uma experiência de mais de 40 anos de militância nessa área. E demais convidados aí que devem participar desse seminário? Só para se ter uma ideia, nós temos a professora Yara Schaffer-Novelli, especialista bióloga no Instituto Oceanográfico da USP, ela é também conselheira do PROAN, e é uma pessoa que vai moderar uma das mesas. Nós temos o Arthur Sofiati, do Rio de Janeiro, reconhecido ativista ambiental. Nós temos Mauro Vitor, que escreveu o capítulo das florestas da Agenda 21. Nós temos Haroldo Matos de Lemos, presidente do Instituto Brasil Pinuma, Pedro Del Piero, ex-senador da República Argentina,
Nós temos Juan Manuel Velasco, que foi ministro de Meio Ambiente de Buenos Aires, lá ministro do Distrito Federal, né? Ativista também, dando uma visão do panorama na Argentina, e por aí vai, né? O doutor Paulo Afonso Leme Machado, que é praticamente o pai do direito ambiental do Brasil, uma pessoa especial que é a relatora do evento, Ana Maria Tessa Tambellini, é considerada por nós, eu trabalhei nesse processo também, como a grande matriz da construção da saúde ambiental do país, dessa visão do setor de saúde. Então, o interessante é que esses especialistas que nós estamos levando, eles têm uma visão de saúde, de ambiente, de urbanismo, de direito, e essas visões todas estão focadas nesse novo modelo que se propõe para a economia, estão focadas nessa reflexão proporcionada por esse momento que é a Rio+20. Estamos conversando com Carlos Bocuí, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Bom, a gente está vendo aqui que a cultura de paz está inserida também no seminário, né? Então, de que forma a cultura de paz, né, e toda essa questão da preservação do meio ambiente, tudo isso está interligado? Olha, veja, Benito Juárez, que foi presidente do México, dizia que a paz é o respeito ao direito alheio. E o que nós estamos tratando na questão de um novo modelo de economia é justamente a perspectiva de um respeito ao direito de todos, um respeito ao direito do ambiente e, portanto, respeito ao direito humano, né? O meio ambiente é uma questão também de direitos humanos, de acordo com a Convenção de São Salvador. Então, trazer a abordagem sobre cultura de paz para dentro de um evento de meio ambiente é tratar da questão da essência, mas nós estamos tratando da essência da participação do homem nesse planeta, que seria uma ação consciente, equilibrada, de respeito com os bens naturais e de respeito com a própria espécie, não é? E com a biodiversidade, enfim. E aí nós temos as questões que mais aparecem, que, por exemplo, a questão do desarmamento nuclear, que vai ser abordado pelo professor Mohamed Habib, que é um egípcio que foi vice-reitor da Unicamp, é um biólogo, e está fazendo pronunciamentos na ONU pelo desarmamento nuclear. Então nós vamos tratar desse tema especificamente. Bruce Rich, que eu já disse a respeito dele, é um ativista de Washington que é também budista, então tem uma filosofia de vida voltada à cultura de paz, e aí visões de xamanismo, visão dos franciscanos, né? Nós temos uma visão dos protestantes também, da dissidência da Igreja Católica, da época medieval, digamos assim, que seriam hoje as religiões protestantes, e temos também mais algumas manifestações, como a comunidade Bahá'í, que tem uma visão de humanidade, de uma harmonia universal, etc. Então, trabalhar essa questão da essência para a questão ambiental nos remete a uma reflexão mais profunda do que apenas a justiça, a conformação de regras para estatutos internacionais, de constituições, né? Mas nos remete ao princípio primeiro, que é o princípio da vida, do respeito à vida e da essência do ser humano. É fundamental que se faça essa discussão junto com a questão ambiental. E Bocuí, em relação a grandes obras, né? A gente fala aqui, vocês vão comentar o Rodoanel e a Copa do Mundo, também são temas que serão debatidos no seminário. Olha, é só para as pessoas terem uma ideia, para fazer a universalização do saneamento no Brasil, para sanear todo o território nacional, tratar todo o esgoto, tratar toda a água, para que não morram mais crianças por problema de água contaminada, etc. O necessário é pouco mais de 20 bilhões de dólares, né? E só o Rodoanel na cidade de São Paulo pode passar de 20 bilhões. Então, uma obra rodoviária na cidade de São Paulo custa mais hoje, e esse investimento é feito para resolver o problema para o automóvel de transporte, né, que é para um modal só, né, para caminhões e transporte sobre rodas. E esse mesmo valor poderia ter sido investido para resolver o problema do saneamento básico no Brasil. Bom, para se ter uma ideia, grandes obras que são feitas aí para a Copa do Mundo acontecem quando milhões de brasileiros têm problema com relação à casa própria. Então, o movimento de luta pela moradia está fazendo uma reflexão sobre como seria importante, né, trabalhar um conceito mais humano
com relação aos investimentos que são feitos para a Copa. Para a Copa parece dinheiro, parece assim uma fortuna, e para a habitação popular não. Então, essa questão da priorização dos investimentos para a qualidade de vida de uma sociedade é a grande reflexão que nós temos que fazer, né? Economia para quê? Economia para quem, né? Gerar grandes obras para gerar lucro para quem? Então, acaba sendo, de certa forma, uma possibilidade daqueles que são atingidos pelas políticas que não são adequadas para uma economia que necessita maior investimento em qualidade de vida, para que esses setores, com o movimento de luta pela moradia, pelo movimento dos trabalhadores sem terra, os franciscanos, que têm uma visão nesse sentido muito apurada também, que façam essa crítica no sentido de que a gente consiga construir um modelo de desenvolvimento, um plano de sustentabilidade para o Brasil que seja mais voltado à qualidade de vida e bem-estar do ser humano. Muito obrigada pela sua entrevista, Bocuí. Um grande abraço e sorte aí no Seminário Internacional. Olha, eu que agradeço e gostaria de deixar o e-mail para inscrição. Claro. É seminário, mas é semina.rio. Fica semina.rio20@proam.org.br. É só entrar no site do PROAN, que é www.proam.org.br, que as informações estão todas lá. Tá certo então, Carlos. Muito obrigado e um abraço, hein? Obrigado, até mais. Até mais, tchau, tchau. Conversamos com Carlos Bocuí, do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental.